Descubra como configurar materiais para ter um render mais realista. Como configurar materiais para ter um render mais realista? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro vamos entrar um pouco mais a fundo aqui sobre o que é um material. Às vezes, para quem já conhece, às vezes é um pouco óbvio, mas vamos deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. O que é um material? Material basicamente é todo item que a gente usa para dar cor, vida, dar textura na nossa maquete, no nosso render. Então, se o meu cenário fosse um render, o que é material? O pretinho do passarinho, o branquinho do passarinho, o dourado da serralheria, o amadeirado da nossa prateleira, esse tom de MDF aqui, tudo isso é material, tá? Então, a gente tem material no piso, na madeira, no MDF, no mármore, no granito, nos espelhos, nos vidros, nos tecidos, nas plantas. A gente tem material em tudo, tá? Tudo é material. Tudo que dá cor, tudo que dá textura é material. Mas para deixar ainda mais claro, e antes de eu continuar, vocês estão com papel e caneta, né? Não vão perder essa anotação, que isso é bem importante para vocês entenderem os conceitos das coisas. Vamos lá. Para deixar bem claro, eu vou te explicar o seguinte. A textura, vamos separar dessa forma, textura e material, tá? Textura é a imagem sem configuração nenhuma. É só imagem, só. E isso no V-Ray a gente chama de diffuse, tá? É onde a gente coloca só a nossa textura. Ela não tem configuração nenhuma. É só imagem. Tipo assim, sabe aquela imagem que a gente baixa lá no site do fornecedor, por exemplo, do porcelanato, do MDF? Ah, eu quero baixar o MDF Carvalho Castelli da Sudati, que é exatamente esse MDF aqui. E aí eu vou lá no site da Sudati e eu baixo a imagem, né, da chapa ali do MDF. Essa imagem, ela é a textura do nosso material, mas ela não é o material completo, tá? Porque só botar essa textura lá no nosso SketchUp não significa de fato ter um material realista. É só, tu só tá usando a textura correta, mas o material não tá configurado. Tá dando para entender a diferença? Vocês estão pegando? Sinaliza para mim que aí qualquer coisa eu explico um pouquinho mais para vocês sobre a diferença de material e textura. Então, material é quando o material ele tem várias propriedades. Uma das propriedades é a textura. E a textura é o que vai dar o tom, né? Ó, tá dando para entender. Beleza. E o que é um material configurado? O que é um material configurado? Para que o material ele seja configurado corretamente, bonitinho, é preciso aplicar todas as propriedades específicas desse material lá no V-Ray. Então, cada material ele tem uma propriedade específica. O meu mouse, o material do meu mouse, ele tem uma propriedade específica dele. O meu copo de água, ele tem propriedades específicas diferentes do mouse, né? O mouse, por exemplo, o material do mouse não é transparente. O da água é. O da água e o do copo, enfim, é transparente, certo? A gente tem diferenças. A gente tem diferença de reflexo, tem diferença de textura, tem diferença de tudo. Então, cada material tem propriedades diferentes, tem coisas específicas desse próprio material que a gente configura isso lá no V-Ray. E sobre as propriedades, segura que daqui a pouco eu falo uma a uma, tá? Todas as propriedades possíveis para a gente colocar ali nos nossos materiais para deixar realista. E agora, o que não é um material configurado é aquele material que a gente pega direto do SketchUp, aquela cor lá que a gente joga na parede sem configurar nada, ou aquela textura que a gente acha em algum lugar, só aplica e não faz mais nada. Isso não é material configurado, ok? Bom, mas por que eu preciso aprender a configurar os materiais para deixar eles mais realistas? A resposta está na pergunta. Para deixá-los mais realistas. É para isso que a gente faz a configuração dos materiais, para que a gente possa deixar os materiais mais realistas. E por que eu quero que os materiais fiquem realistas? Porque se o material está realista, o render como um todo fica realista. Se eu tenho as outras características, né? O material é uma coisa muito importante também. Assim como a gente falou de iluminação ontem, o material também faz toda a diferença. E quando a gente tem um render todo bem configurado, todo realista, a gente consegue, de fato, encantar o cliente, fazer um projeto que a gente tenha, de fato, orgulho do resultado final, que a gente queira mostrar, um projeto que nos dê segurança de apresentar ele, um projeto onde a gente pode cobrar melhor, e todas essas coisas que a gente já sabe que um projeto realista pode te trazer, todos os benefícios, né, que a gente sabe que um projeto realista ele te traz. Mas agora eu quero que vocês me contem de novo. Eu gosto da interação com vocês, eu gosto de saber o que vocês estão pensando, tá? Vocês acham difícil configurar um material? Eu sei que tem gente que nunca mexeu nos programas e eu sei que tem gente que já mexeu. Então, quem já mexeu e já tentou configurar um material,
Acha difícil? Acha complicado configurar esse material lá no V-Ray? Pergunto isso para quem já testou, claro, né? Para quem nunca teve experiência, não tem como saber. Mas eu quero ouvir aí de quem já tentou configurar algum material. Acha difícil configurar ou acha fácil? Difícil eu não acho, mas chegar no ponto correto do material eu demoro. Vamos melhorar isso já na aula de hoje. Preciso dizer para vocês que configurar o material não é difícil, mas a gente precisa saber mexer nas configurações certas, porque funciona da mesma forma que as configurações do render como um todo, né? A gente não precisa mexer em todas as ferramentas, a gente precisa mexer nas que são necessárias para cada material. Então, alguns materiais exigem algumas configurações, outros materiais exigem outras, e a gente precisa entender cada material, como cada material se comporta na vida real. E para isso a gente tem que fazer o quê? Observar. Então, a gente vai observar como aquele material se comporta na vida real. E aí eu vou pegar lá, já vamos facilitar isso, Vanessa. Isso é difícil, saber onde mexer. A gente vai mudar isso porque a gente vai observar. Como é que a gente observa? Olhando o material. A gente pega o material e observa o quanto de reflexo ele tem. É um material com muito reflexo? Ó, o reflexo dele é clarinho, é branquinho, mas ele é fosco. Agora aqui não é tão fosco assim, ele já é um pouco mais acetinado, quase que brilhoso, entende? E a primeira coisa que tu precisa fazer sempre, quando tu for escolher um material, tá, que tu vai utilizar, é sempre colocar materiais que existem na vida real, tá? Então, todos os materiais que eu coloco no meu render, o cliente precisa conseguir comprar. Pelo menos os materiais mais importantes. Não vou criar o material da plantinha que o cliente consegue. Não é isso. Eu estou falando aqui de itens que o cliente consegue comprar, tipo MDF. Eu não posso ser genérica e colocar qualquer madeira para simbolizar um MDF específico. Eu preciso colocar sempre exatamente aquilo que eu quero que o meu cliente aprove e aquilo que eu quero que o meu cliente tenha na casa dele. Então, aqui eu não vou botar qualquer MDF, qualquer amadeirado que eu achei lá no Google. Eu vou pesquisar pela referência desse material, pelo Carvalho Castelli da Sudati, vou pegar essa textura lá no site do fornecedor e vou aplicar isso no na minha modelagem. Por quê? Porque eu quero que o cliente enxergue exatamente aquilo que ele vai ter na maquete dele, que ele vai ter depois na casa dele, entende? Ai, mas eu não tenho acesso a esse MDF, a esse porcelanato, a esse mármore para saber como configurar. O que eu faço? Eu não sei como é que é esse material. O que eu faço? Ó, é nossa obrigação, como profissional, conhecer os materiais que a gente vai especificar no projeto. A gente precisa ter proximidade com esses materiais. E aí, caso tu não tenha esse material contigo, tu pode ir até alguma loja, até algum fornecedor, para conseguir ver esse material ao vivo, sabe? E aí ver como ele funciona, como ele é, quais são as características dele. Então, uma coisa que é super interessante, que vocês podem sempre pedir, por exemplo, para o pessoal, para os fornecedores de MDF, são os catálogos. Então, ó, aqui nessa portinha, já vou pegar o primeiro aqui, que é da Bernec, eu já tenho um monte de catálogo de MDF. E aí, eu posso abrir o catálogo e ver, vamos ver se eu consigo mostrar, todos os MDFs. E aí eu já consigo ver, olha só como a gente já consegue enxergar na luz, ó. Que tem alguns que são mais foscos, alguns que são mais brilhosos. Por exemplo, esse aqui é super foscão. Esse aqui já é mais um acetinado, ó, tá vendo? Estão conseguindo enxergar isso? Ó, esse aqui ele já é mais diferente também, ele já brilha um pouco mais. Ó, olha como ele chama atenção. E tem outros que não. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses materiais para conseguir especificar de fato, tá? Onde que eu consigo esses catálogos? Gente, mandem e-mail para os fornecedores, mandem no... Muitos fornecedores, inclusive, tem no próprio site um lugar específico para tu solicitar esses catálogos. E eles são gratuitos, eles enviam para tua casa todo ano um catálogo novo, tá? Esse aqui, no caso, eu tinha só um antigo da Bernec, por exemplo. Esse aqui foi o marceneiro que me deu. Ele perguntou, tu já tem esse novo da Bernec? Eu falei, não. Então toma. Foi mais ou menos assim. Então, é legal que a gente analise, deixa eu abrir aqui o outro lado, que eles são os amadeirados, ó. A gente consegue ver também que uns têm bem mais ranhuras que outros. Por exemplo, esse aqui, ó, é todo ranhuradinho. E aí tem esse aqui, por exemplo, não é ranhuradinho. Nem um pouco. É quase liso. Então, a gente precisa ter acesso a esses materiais para a gente conseguir entender como eles funcionam, para daí conseguir reproduzir isso da melhor forma nos nossos projetos, tá? Bom,
Vocês já entenderam que a gente precisa ter acesso a esses materiais? Outra coisa que dá para fazer. Ó, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a Gemad, que é uma loja que vende para itens de marcenaria. Qualquer pessoa pode ir numa loja dessas, que vende itens de marcenaria e que vende chapas de MDF. Lá tem amostras grandes dos produtos e aí a gente consegue visualizar bem melhor. Ou então eu preciso de ver um porcelanato. Vai até uma loja que vende esse porcelanato. Vê ele ao vivo, para conseguir entender as características dele. Ai, Tati, mas eu não tenho esse olhar, eu não consigo entender quais são as propriedades que cada material tem. Então, espero que daqui a pouco eu já vou dar uma dica bem prática de como tu vai treinar o teu olhar para isso, tá? Ó, respondendo sobre catálogos. Busquem em sites dos fornecedores, normalmente tem uma caixinha, inclusive, para tu solicitar isso. Ou então manda e-mail, assim que eu conseguir os meus, tá, gente? Ou falo com algum fornecedor e nenhum precisa comprar. Tu consegue no site dos fornecedores, bem tranquilo, tá? Eu não vendo pacote nenhuma de materiais. Pacote nenhum de materiais, nem texturas, nem nada, tá? Mas agora, vamos descobrir como que faz do jeito certo? Como que a gente configura do jeito certo? Para isso, eu vou precisar te dizer que o jeito certo não é pegar e aplicar qualquer material genérico, como eu já falei. Não vou pegar qualquer textura de piso lá que eu encontrei no Google para aplicar no meu porcelanato específico da Portinari XYZ. Não é assim que eu faço. E também não é escolher um material específico, mas simplesmente aplicar aquela textura achando que é o suficiente, tá? Quando a gente não configura da forma certa o material, ou deixa sem configurar, gente, isso é pedir para deixar o render irreal, mal acabado, com cara de massinha de modelar. Eu sempre acho que... sabe, vocês já viram um render que ele tem cara de massinha de modelar? Que ele parece que não tem muito uma profundidade, tu não vê reflexo nas coisas. É porque os materiais não estão bem configurados. Ele parece uma massinha de modelar. Isso é porque os materiais não estão bem configurados, tá? Mas então, o que eu devo fazer? Como que eu treino o meu olhar? Como eu entendo em quais configurações eu devo mexer? Eu vou te dar 4 itens essenciais, 4 configurações que tu precisa fazer para isso dar certo, tá? Meu Mar, acabei de explicar como a gente ganha esses catálogos. A gente ganha e a gente precisa solicitar isso para os fornecedores de MDF, para os fornecedores de todas essas empresas, tá? É só entrar no site, normalmente já tem ali uma questão de solicitação, ou se não, manda e-mail mesmo na cara de pau e vê se tu consegue. Quem não chora não ganha, né? Gente, vocês estão com papel e caneta na mão para anotar? Vamos lá. Ó, os meus... Vou passar e-mail para vários, é isso. Os meus alunos, eles já podem até pular essa parte aqui, porque eles ganham, eu dou para todos os alunos uma biblioteca com todos os materiais configurados de praticamente todos os fornecedores de MDF, vidros, etc e tal. Eles recebem mais de 200 materiais configurados para usar, tá? Então, se tu é meu aluno e tá aqui na live já, pula essa parte aqui, mas já respondendo não, esse material não tá à venda separadamente, ele é apenas, exclusivamente para os meus alunos, tá? Mas vamos lá. Se tu não é meu aluno, então tu já vai entender como que precisa fazer para configurar o material. A primeira delas, é a própria textura do material. Não dá para usar uma coisa genérica para um material específico. Então, eu sempre vou usar. Se eu quero MDF X, eu vou botar o MDF X, a textura do MDF X, e não do Y, e não de uma madeira aleatória. Tem que ser de acordo com aquilo que a gente precisa, que é aquilo que a gente vai usar. Tem que ser específico, precisa. Porcelanato, se é o da Portinari Solene, polido, eu tenho que pegar o porcelanato Solene da Portinari e configurar ele polido. É isso. Reflexo é o segundo item que a gente precisa configurar. Então, a gente botou a textura. Às vezes, um material não tem textura, às vezes ele só tem cor. Então, tu vai colocar a cor, tá? Por exemplo, o MDF de anduia da Duratex. Ele é um MDF marronzinho, assim, meio cinza. E aí, eu vou só botar a cor, eu não preciso botar uma textura ali, tá? Mas precisa definir qual vai ser a textura ou qual vai ser a cor desse material. Depois, o segundo item, que assim faz toda a diferença quando não é configurado, é o reflexo. O que é o reflexo? O quanto esse material brilha, o quanto ele reflete, né? E também se ele é fosco ou polido. Não basta eu dizer, nossa, ele reflete muito ou não, ele reflete pouco. E eu já vou te dar a dica aqui, tá? Anota. Isso aí eu nem deveria falar, mas já vou falar. Todo o material reflete, com exceção de alguns tipos de tecidos. Tecidos mais naturais costumam não refletir, né? Tecidos sintéticos refletem. Mas assim, 90% dos materiais da vida refletem e refletem muito. Por exemplo, o reflexo que a gente tem
desse lado da madeira e desse lado da madeira, a quantidade de reflexo é o mesmo. É a mesma quantidade de reflexo que a gente tem num e no outro. A diferença é que aqui ele é mais brilhoso. Tá vendo como ele é brilhoso? Como dá para enxergar aqui? Ou seja, o glossiness é mais alto. E aqui ele é mais fosco. Mas o reflexo vai estar praticamente no máximo. O que a gente vai ajustar é o quão fosco ele é. Mas é o mesmo material. O mesmo reflexo em todos os lados. Entendeu? Agora, esse aqui, ó, reflete bem menos. Dá para ver aqui um pouquinho, ó, nas ranhuras. A gente já vai falar sobre elas também. Mas ele reflete bem menos e é bem mais fosco. Então, isso também precisa ser levado em consideração para fazer da forma certa. Agora, deixa eu ver. A carteira, que é num corino sintético, reflete. Vai refletir, ó. Tá vendo? Reflete, não tem como não. É um reflexo quase branco também, mas é bastante fosquinho. E tem uma textura. A gente já vai falar sobre textura. E aí, deixa eu me focar aqui para vocês, para não ficar aqui. Pronto. Depois do reflexo, a gente ainda precisa, em alguns materiais, nos materiais que são de vidro normalmente, ou plástico, né? Que tem aquele que a gente enxerga por trás, a gente precisa configurar a refração, que é o quanto esse vidro é transparente ou não. E o quanto que distorce. Porque, por exemplo, vocês estão vendo que a água aqui, como ela está em volume, ela distorce bastante. Tá vendo que eu atrás não estou nítida e aqui eu tô no copo. Enxergam isso? Então, isso é culpa da refração. E isso também precisa ser configurado. E, por último, o nosso quarto item de configuração é o relevo. Então, de novo, essa madeirinha aqui, ela é lisa, ela não tem relevo nenhum. Não tem relevo, ó, lisinha. Já essa madeira aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse aqui é onde eu coloco meu copo de água, por isso tá todo manchado, ó. Deixa eu ver se foca aqui. Ai, foca! Não tá focando, né? Quem acredita sempre alcança. Bom, não sei. Mas ela é cheia de ranhurinhas. Agora foi. Olha aqui, agora dá pra ver bem. Ela é cheia de ranhurinhas. Isso aqui precisa ser configurado no V-Ray também. A gente consegue colocar, não precisa ser na modelagem essas ranhuras, a gente faz isso no próprio material. Então a gente configura isso, essas ranhuras todas aqui, até de lado a gente consegue ver como tem ranhurinha, ó. A gente configura tudo isso aqui no nosso bump, né? No nosso relevo, basicamente. Textura, reflexo, refração e relevo. Perfeito, Cristina, é isso aí. E o bom disso tudo é que são 4 itens e eu vou recapitular com vocês, tá? Ah, outra coisa que a gente configura no relevo é o rejunte do porcelanato, por exemplo, ou se tem um acabamento bold nas laterais, né, arredondadinho, tudo isso a gente consegue configurar no próprio relevo. Então, assim, quais são as configurações? A gente conta isso, assim, pouquíssimos passos. Eu vou botar o meu material, a minha textura, aí eu vou definir a quantidade de reflexo e se ele é fosco ou se ele é brilhoso, defino a refração e defino o relevo. São só 5 itens para mexer nas configurações dos materiais. É pouca coisa, pouquíssima coisa. A gente não precisa mexer em tudo, não precisa mexer em todos os parâmetros. A gente vai mexer em coisas pontuais. E esses são os principais itens que fazem com que tu tenha um render bem configurado, um material bem configurado. E aí, gostaram de saber dos materiais? É pouca coisa, né, para configurar, não é difícil. Só que é a questão da observação. Então, eu vou olhar um material e antes de abrir o programa, eu vou pensar. Esse material, ele tem bastante relevo, ou ele tem bastante brilho. Mas esse brilho é fosco, ou esse brilho é médio. E aí, ele não tem relevo. Poxa, então eu já sei o que fazer. Se é um material que só tem reflexo, eu vou botar o material, botar a quantidade de reflexo e configurar se o reflexo é fosco ou se ele é brilhoso. Simples. A gente vai mexer em 3 itens. Vocês entendem que é fácil configurar um material no momento que a gente entende o que tem nesse material? Beijo, meus queridos.